Todos os anos a Maratona da Saúde une esforços com a RTP, com outros parceiros e com os portugueses para avançar na cura de doenças através da investigação científica. Com o apoio dos portugueses, a Maratona da Saúde já financiou 11 cientistas à procura de novas soluções terapêuticas no nosso país, nas áreas do cancro, diabetes, doenças neurodegenerativas e doenças cardiovasculares. A quinta edição da Maratona da Saúde, agora a decorrer, é dedicada às doenças autoimunes e alergias e vai apoiar a investigação nesta área em Portugal através dos prémios Maratonas da Saúde ou da Maratona da Saúde, a investigação biomédica. Todos podemos ajudar. Hoje, na rubrica de Maratona da Saúde, vamos falar de alergias e temos como convidado o Dr. Luís Araújo, imunoalergologista na CUF Porto. Olá, como está? Bom dia. Muito bom dia. Antes de iniciarmos esta nossa conversa, vamos detalhar quais são, então, as áreas atingidas pela Maratona da Saúde. Maratona da Saúde. Apoiamos a investigação biomédica de excelência em Portugal. A nossa missão é sensibilizar, informar, angariar fundos. Como fazemos? Cinco edições, 5 temas. A investigação científica faz a diferença na melhoria dos tratamentos e no combate às doenças. A sua ajuda também. Para mais informações, visite o nosso site maratonadasaude.pt. É agora que finalmente conversamos com o Dr. Luís Araújo e que vamos começar por querer saber o que é isto de uma alergia. Como é que se pode definir o que é uma alergia? Olha, antes de mais agradecer, bom dia, Bom seu dia. contacto. Ora, uma alergia é uma resposta inadequada do nosso organismo, em que o organismo responde como se fosse a uma ameaça ou uma substância que é externa, portanto, e que nos era completamente inócua. Ou seja, neste caso temos, não como acontece numa infecção, por exemplo, um micro-organismo a tentar-nos invadir, mas sim uma substância a qual não provoca problemas à maior parte das pessoas, que pode ser, por exemplo, um pólen, pode ser um alimento, e que em determinados grupos de pessoas erradamente origina uma resposta do nosso organismo que vai ser, Resposta nesse radical, caso, será, não é? em muitos dos casos, muito radical, muito potente, e que essa resposta inadequada é que vai originar os sintomas. Sim. Estas alergias podem estar adormecidas durante toda a nossa vida e só ocorrer um episódio a partir de um determinado instante sem que tal seja esperado por nós? Sim, isso é possível e sabe-se hoje que elas podem acontecer pela primeira vez desde praticamente do nascimento até muito tarde na vida e, portanto, não há nenhuma área, nenhuma idade em que nós possamos dizer que estamos livres de uma alergia. Mas não se apanham alergias, pois não? Não, as alergias não são infecciosas, podem ter uma proporção muito grande, quer nos conviventes, sobretudo na família, exatamente por todas as alterações que provocam na dinâmica, mas não são infecciosas e, por exemplo, um caso muito frequente é quando tem manifestações cutâneas, todos nós temos tendência a ter alguma aversão quase, porque às vezes têm lesões feias e que, por exemplo, podem limitar a vida social do doente. Por exemplo, ir a uma piscina não é agradável quando todas as outras pessoas que estão na mesma piscina, os mesmos utilizadores, vão olhar para as lesões e achar que aquilo pode ser infeccioso. Portanto, pode até por aí também ser outro fator condicionante da qualidade da vida, quer do doente, quer da família. E sabemos o quanto isso perturba alguns dos que são vitimados destas doenças. Especifiquemos a rinite alérgica, porque há também muita gente com esta patologia. Do que é que se trata, exatamente? Olha, a rinite é uma doença muitas vezes esquecida, sobretudo em idade pediátrica, mas também no adulto. É talvez a doença crónica mais frequente. É mesmo, não é? Muito frequente. Os dados em Portugal apontam que cerca de 1/3 das pessoas possam sofrer de rinite alérgica. Agora, como todas as doenças, existem diversos graus de gravidade. Ou seja, existem situações que são muito ligeiras, algumas até intermitentes, em que o doente apenas espirra de vez em quando, tem comichão, tem um pingo no nariz, alguns períodos de obstrução nasal. E o que é que pode provocar esses espirros? Na Pode maior ser parte. pólenes?
Tradicionalmente, as pessoas associam a rinite alérgica à primavera. Sim. Exatamente porque foi a primeira a ser descrita e ninguém acha normal andar a espirrar na primavera e associam muito aos pólenes. Curiosamente, em Portugal, a alergia mais frequente é a alergia aos ácaros, que se manifesta num período diferente, ou seja, sobretudo entre outubro, março, abril, nós aqui no Norte chegamos a ter um período muito grande, Mais alargado. que faz que muitos doentes não procurem, não pensem na alergia, pensam apenas que passam a vida constipados. Todos os invernos, chegam à altura do frio e o doente começa a andar com espirro, com pingo, com obstrução nasal, de lenço no bolso, e não procura alergia, acha que tem apenas constipações frequentes e que faz parte disso e da sua vida e que não procura ajuda. Espero que não entenda a minha pergunta como muito disparatada. A rinite alérgica pode provocar, estou a pensar, na asma? Pode? São duas coisas. A rinite alérgica e a asma são vistas quase sempre como as doenças irmãs, ou seja, uma que afeta mais o trato respiratório superior, certo, e a outra o trato respiratório inferior. De facto, por exemplo, quase todos... Mas pode haver uma associação entre uma e a outra? Existe uma associação clara. Não só, por exemplo, a existência de rinite e de uma rinite grave é o principal fator de risco para uma criança vir a desenvolver asma, como sabemos que se nós tratarmos apenas um dos andares, ou seja, temos uma criança que nós damos o melhor tratamento para a asma, se não controlarmos o nariz, vamos ter muito mais dificuldade em ter aquela criança bem da sua asma e muitas vezes, tratando o rinite, algumas crianças com asma mais ligeira, a asma até desaparece. Portanto, são de facto, e há muito tempo que isso é reconhecido inclusivamente pela Organização Mundial de Saúde, são doenças praticamente irmãs e que devem sempre abordadas em conjunto. As famílias que veem este programa, e estão várias gerações a poder fazê-lo a esta hora, devem questionar-se com certeza pela possibilidade da hereditariedade das alergias. Elas são transmissíveis de pais para filhos, de avós para pais e respectivos netos? Sim. As alergias têm um componente hereditário, embora não seja aquele componente hereditário que nós achamos que é uma fatalidade. Vinculativo, não é? Ou seja, o meu filho, eu sou alérgico, o meu filho não tem que ser alérgico. No entanto, se o pai ou a mãe, ou sobretudo se forem os dois alérgicos, o risco do filho se tornar alérgico é bastante superior e é uma das causas que nós, atualmente, mesmo em investigação nestas áreas, mais queremos controlar os nossos doentes, mas queremos tentar diminuir este aumento que tem havido das doenças alérgicas. Portanto, tem-se trabalhado muito nessa área, ou seja, saber, nós não podemos mudar o pai e a mãe, mas o que é que nós podemos fazer no período, durante a gravidez e no período a seguir ao nascimento, para tentar reduzir o risco desta criança se tornar alérgica. Nós temos, entretanto, um outro convidado que aguarda algumas perguntas colocadas por ti, Sónia. Sim, é o Marcelo Bago, que convive com as alergias desde que nasceu. Olá, Marcelo, obrigada por teres vindo falar da tua vida, essencialmente ligada às alergias. Disseste-me que o Dr. Rui tem sido um dos teus melhores amigos. Luís, eu disse Rui. Desculpa. O Dr. Luís Araújo, sim, só pode ser boa pessoa, não é? O apelido. Que tem sido um dos teus melhores amigos. Tem sido há um período, desde à volta de 5, 6 anos, que sou acompanhado por ele, e eu era alérgico a 5, 6 alimentos, ingredientes, e hoje em dia todas essas alergias estão erradicadas. Apesar de ter que ter algum cuidado, estão completamente erradicadas. Que alergias são essas? Conta-me lá. Era aos lácteos, qualquer lácteo, queijo, iogurte, leite, aos frutos secos, ao camarão e todo esse género de... Marisco em geral, marisco, se calhar, exatamente. Não é? Mas neste momento também. tens tudo isso controlado? Completamente controlado. Com medicação ou também evitas provavelmente comer isso tudo, não é? Sim, tento evitar por causa de irrita algumas vezes a parte cutânea, mas sem qualquer recurso à medicação. É uma desensibilização, que é adaptar o corpo a esses alimentos. Eu comecei com uma gota de leite, com conta-gotas e 100 ml de água. Até há coisa de 3 anos que era meio iogurte por dia. E hoje em dia é como uma pessoa normal, completamente. Mas já consegues consumir, é isso? Tudo. Sim, tudo. Tudo. Maravilhoso, não é? Tens 14 anos neste momento. Exatamente. Acho que o primeiro choque ou susto que a tua mãe apanhou eras bebê ainda, não é? Foi as nossas primeiras férias, foi no Algarve.
Os meus pais sempre tiveram o máximo cuidado, às vezes até demais. E Tens mais irmãos? tenho um irmão que Mais novo? Ou Sim, mais novo. Lá está, foste o primeiro, não é? Foi, exato. Todos os cuidados, Claro. pomos o bebê numa redoma. Mas conta, o que eu E estávamos no Algarve Sim. e íamos jantar ou almoçar. E a minha mãe avisou logo o chefe que nada podia conter Lactose, lactose, não é? exato. E depois ia comer a sopa e entrei logo em choque anafilático, inchar, ficar vermelho. E, Que susto, não é? Que devem ter apanhado os seus exatamente. pais. E depois veio-se a descobrir que Havia qualquer ingrediente que. Puré Sim, de porque. batata. Lá está. E Uma nós sopa. sabemos isso ainda recentemente aqui na praça. Há muitos produtos que nós desconhecemos que não estão diretamente Exatamente. ligados ao leite ou à lactose, mas que contêm algum Exato. componente de lactose. E temos às que vezes, estar atentos. E às vezes nem eram os próprios ingredientes. Quando ia, por exemplo, numa padaria, Sim. comer o pão, no início do tratamento, não podia ser cortado. A faca que entrasse em contacto com o Pois. queijo... O ou com- mínimo contacto já Claro. podias fazer a alergia. Era logo a minha mãe dizer, o pão é diretamente do saco, Sim. não pode tocar Claro. em nada. Marcelo, tens asma também? Tenho asma. sim. E como é que convives com isso? Como é a tua vida com asma? Às vezes, num esforço muito grande, nota-se um pouco a respiração mais dificultada, mas não me afeta muito, acho eu. É incrível o avanço que se tem feito, entretanto, para exatamente. minorar estes sintomas e estas doenças ligadas às alergias, não é? Exatamente. Tu já sabes o que é que vais seguir? Tens 14 anos, estás numa fase de mudança, não é? Tenho que escolher este ano, fim deste ano, e eu penso que a parte das ciências e a medicina é o que Fascina-te, me não é? faz Porque será? fascinar muito. Quem sabe ainda vais trabalhar nestas áreas, não é? acho que Marcelo, sim. obrigada por teres vindo. Um beijinho para a tua mãe que está ali atrás da câmara. Com o Dr. Luís Araújo. Já agora. E com o Dr. Luís Araújo. Referência. Doutor Luís Araújo, desculpe ter-me enganado no seu nome. Mas Esta- Rui também não lhe ficava mal. Esta conversa tão positiva e tão adaptada à realidade e ao dia-a-dia até pode levar os nossos telespectadores a julgar muito se eles conseguem controlar as alergias. Para quê mais investigação? Isso tem acontecido, inclusive. Pode suscitar esta pergunta, não é? E em alguns financiadores e em algumas pessoas que decidem, parece às vezes terem essa ideia. Sim. E não têm a ideia, de facto. Como falávamos há bocado da rinite e também da asma, das alergias mais respiratórias, de facto nós sabemos que atualmente, com o que nós conhecemos, podemos controlar cerca de 80% a 90% dos doentes se eles fizerem tudo o que está atualmente disponível. Claro. Depois, cerca-nos sempre alguns doentes mais graves, e depois o caso do Marcelo é paradigmático desse, que são doentes mais graves e que esses nós não temos ainda uma resposta que lhes permita ter uma qualidade de vida. Ou seja, são doentes que vão ter que aceitar, infelizmente, diminuição da Limitações, qualidade de vida, diminuição da qualidade dos pais. Por exemplo, esta problemática da alergia alimentar é uma situação que tem aumentado e que, quando se confirma, é gravíssima. Exatamente por causa destas coisas que o Marcelo sabia muito bem e os miúdos aprendem de uma forma fantástica, que é, ao mínimo contacto, no caso de necessitarem, de serem de facto alérgicos, terem aquilo que nós chamamos de uma anafilaxia, eles podem morrer com contactos pequeninos. Sim. Portanto, os pais aprendem muito bem a evitar. Qual é o nosso problema? É que estamos apenas a impor uma limitação ao doente. Muitas vezes nós sabemos que isto falha porque a criança cresce, porque, apesar de todos os cuidados, por exemplo, não conseguiu ler os rótulos todos e tinha lá um Ou basta bocado uma distração. uma distração. Uma pequenina distração. E, por exemplo, nesta área é muito importante que estes doentes, que são muito graves e que não são tão poucos no seu conjunto como isso, que nós consigamos fazer coisas novas. Por exemplo, o que se fez com o Marcelo e que se faz cada vez mais é pegar nestes doentes e não basta dizer, olha, tens que evitar o leite quando as coisas vão acontecer. Nós temos que chegar destes miúdos e conseguir-lhes oferecer opções novas, dizer assim, ok, eu não quero que tu andes em stress constante, a Claro. condicionar a tua qualidade de vida, não poder ir a festas de anos ou estar na festa de anos, mas Sim, sempre estar à com vontade. problemas. Sim. Vamos pegar em ti e vamos tentar não estar apenas à espera que tu tenhas uma reação e a tratar-te, vamos fazer tratamentos novos e cada vez há mais substâncias a surgir que vão permitir que vamos ser nós a forçar com que tu te tornes tolerante. Claro. Dr. Luís Araújo, muito obrigado. Até à próxima. Lembramos que a sua ajuda pode fazer a diferença. Saiba mais em www.maratonadasaude.pt. Faça um donativo através do 760 206 090
ou por transferência bancária através do IBAN, que pode ver no rodapé do seu televisor. O seu contributo pode ajudar várias pessoas, como esta que agora vamos ver. O meu nome é Tânia Canana, tenho 35 anos e tenho uma doença autoimune que se chama vitiligo. E é a despigmentação de algumas áreas do nosso corpo que ficam sem pigmento, ou seja, a melanina. Apareceu-me por volta dos 15 anos e inicialmente era uma pequena lesão na mão direita. Só anos mais tarde é que começou a aparecer mais lesões à volta dos dedos das mãos e dos pés e nessa altura foi diagnosticado vitiligo. Mas não tive que mudar rigorosamente nada na minha vida, nunca me senti discriminada a nível laboral por ter esta doença, tanto que tenho uma área de muita exposição e lido diretamente com o público, com o toque, mesmo relativamente a outras áreas da minha vida, como ir à praia, não tive que mudar rigorosamente nada, com exceção de ter mais atenção ao fotoprotetor, reaplicar mais vezes para não apanhar uma queimadura de 3º grau, porque de resto eu vou à praia normalmente como qualquer pessoa. Inclusive é um dos tratamentos feitos para o vitiligo é a fototerapia, que é a indução controlada do sol, portanto o sol é benéfico para a doença desde que controlado. É uma doença evolutiva, nomeadamente do sistema nervoso. Nota-se uma ligeira evolução quando existe picos de estados emocionais mais agravados. Quando isso acontece, o que eu recomendo sempre às pessoas é para esclarecerem o outro, do que é que se trata, como é que funciona a doença e, acima de tudo, que não é uma doença infectocontagiosa, ninguém vai ficar albino se for tocado por alguém com vitiligo.